Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete Carmen Gabriela e o título da nossa aula de hoje é Organizando Ideias e Leituras. Então, nessa sequência didática, nós temos como objetivo desenvolver estratégias e procedimentos de leitura, aprimorando a compreensão das informações do texto, com foco na produção de mapa mental, lista e resumo. Mas antes de nós falarmos sobre esses gêneros, vamos refletir aqui um pouquinho. Primeira perguntinha para você pensar aí. Quando nós lemos com quais objetivos? Sim, porque há uma infinidade de possibilidades ao nós lermos um texto. Eu leio para me informar a respeito do horário do ônibus, eu leio para estudar um conteúdo para a prova, eu leio para tirar uma dúvida a respeito de um famoso, resolver ali um problema de matemática, enfim, eu leio por diversos motivos, né? E ao ler com o objetivo de estudar, você utiliza alguma estratégia ou procedimento para fixar a leitura? Você tem que estudar para a apresentação de um trabalho, por exemplo. Como você sistematiza aquilo que está lendo? E quando você vai apresentar, então, esse trabalho, você organiza isso por meio de tópicos, você anota aí no caderno, ou você memoriza tudo? Bem, então hoje eu vou trazer aqui alguns gêneros em que facilitam esse processo para a organização das ideias e também de leituras. Vejam só esse fragmento de texto falando sobre leitura. Acompanhe comigo. Segundo Solé, para ler é necessário dominar as habilidades de decodificação e aprender as distintas estratégias que levam à compreensão. Também se supõe que o leitor seja um processador ativo do texto e que a leitura seja um processo constante de emissão e verificação de hipóteses que levam à construção da compreensão do texto e do controle desta compreensão, de comprovação de que a compreensão realmente ocorre. E aí, entendeu o que eu acabei de ler? Professor, quanta compreensão, quanta coisa! Calma, eu vou sistematizar para você. Nesse fragmento de texto aqui, basicamente, ler envolve, olha aí, decodificar o texto, ou seja, conseguir juntar as sílabas formando a palavra, decodificação. Além disso, ler envolve aprender diferentes estratégias que levam à compreensão daquilo que foi lido. Ler também envolve processar, ou seja, verificar, conferir ativamente, de modo ativo, o texto. Ler envolve emitir e verificar hipóteses a respeito do que é lido, ou seja, você conseguiu decodificar, compreender a palavra. Você entendeu o sentido daquela palavra. Aquele sentido, ele aponta para quais hipóteses, para quais possibilidades. Ou seja, a partir dessa leitura você consegue investigar o quê? E por fim, ler envolve buscar comprovações a respeito das hipóteses levantadas. Ou seja, você trouxe hipóteses, possibilidades que a leitura lhe trouxe. Como comprová-las? Saber se de fato isso que você deduziu, que você inferiu, é um dado a respeito do que leu. Ler envolve todos esses processos. Então vejam só o que eu fiz aqui. Eu tentei organizar, sistematizar em tópicos, em uma lista, as ideias a respeito do fragmento de texto que nós acabamos de ler. Então, quando nós utilizamos esse procedimento de sistematização da leitura em tópicos, nós conseguimos envolver o ato de ler e estudar. Ler para organizar as ideias. Professor, gostei da ideia da lista. Tem mais alguma outra ideia que possa ajudar a eu compreender aquilo que estou lendo? Claro, vamos falar sobre o mapa mental. O mapa mental é muito utilizado na escola e vamos aqui então ver um pouquinho a respeito de sua estrutura.
Esse gênero, o mapa mental, pode ser um instrumento muito válido para associar ideias, pois ele visa organizar informações associadas a algo de maneira facilmente identificada. E ele é construído basicamente por 3 partes. Aí ao centro, nesse círculo colorido, nós costumamos inserir o tema central do estudo, daquele mapa mental. Ao redor dele, nós fazemos alguns outros, aqui na imagem, círculos, que representam as ideias, os conceitos, as associações que estão associadas ao tema central. E você percebe que, ligando esses 4 círculos ao círculo central, nós temos linhas ou setas. Então, elas representam as conexões que fazemos entre as ideias, as imagens, os conceitos, ao tema central. Então, eu vou te convidar a ler um texto comigo e, em sequência, vamos fazer um mapa mental a respeito desse texto. Olha aí na sua telinha. 40% dos adultos estão sedentários, diz IBGE. Cerca de 40% dos adultos brasileiros não praticam o tempo adequado de atividade física para essa faixa etária, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgada em 18 de novembro. Essas pessoas não fazem nenhum tipo de exercício físico ou, ao longo de uma semana, exercitam-se por menos de 2 horas e meia, o mínimo de tempo recomendado para que um adulto seja considerado saudável. O levantamento levou em consideração as atividades físicas praticadas nas horas de lazer, no trabalho e no deslocamento para o emprego. Realizado em 2019, o levantamento entrevistou pessoas com mais de 18 anos, de 108 mil residências de todas as regiões do Brasil. Que dado interessante, né? Como nós vamos então organizar, sistematizar as ideias a respeito desse texto? Olha só a sugestão de mapa mental que eu trouxe para vocês. No centro, eu coloquei o tema desse texto, que é o sedentarismo, e trouxe 3 informações, 3 ideias a partir da leitura do texto. A primeira é que, no Brasil, 40% da população adulta não pratica atividade física. Consegue observar que tem aí uma setinha que está partindo do círculo para essa informação? Também temos outra setinha partindo para outra informação. Tempo mínimo de atividade física. O tempo mínimo recomendado de atividade física para um adulto é de 2 horas e 30 por semana. Então, olha só, o que a gente já compreende? Que 40% da população faz menos de 2 horas e 30 por semana de atividade física. E aí, por fim, trouxe os dados para comprovar essas informações. Outra setinha puxando aí para o campo dados, em que é dito: a pesquisa do IBGE foi realizada em 2019 com pessoas de mais de 18 anos em 108 mil residências de todas as regiões do país. Conseguimos então sintetizar aquilo que o texto está dizendo. Outra possibilidade, que inclusive nós já vimos aqui, é a lista, né? A lista consiste então em quê? Veja como é simples, prático fazer uma lista. Inserir informações objetivas acerca do texto ou das ideias, a partir dele, uma abaixo da outra. E quando você termina de inserir aquela informação, você coloca um ponto e vírgula, e na última informação você coloca apenas um ponto. Eu sistematizei esses dados também em uma lista. Vejam aí como ficou. Então, nós temos aqui as informações, cada uma delas de forma objetiva, direta, terminada por ponto e vírgula, e na última informação nós temos um ponto final. Professor, o mapa mental é muito interessante, a lista também, mas eu gosto de fazer resumos. O resumo é uma possibilidade de organizar as ideias e as leituras? Claro, com certeza. E para quem não tem o hábito ou ainda não compreende o que é um resumo, olha aí, em linhas gerais, em que consiste fazer um resumo. O resumo tem caráter explicativo e consiste em apresentar as informações básicas de um texto pré-existente de maneira sucinta e seletiva, ou seja, breve, parafraseando-o e suprimindo ideias ou fatos que sejam secundários,
pormenores desnecessários, repetições e também redundâncias. Ou seja, o resumo também é um texto direto, objetivo. Realmente, né? Vamos entender. Eu vou fazer um resumo muito maior que o texto original, então eu leio o texto e não resumo, não é verdade? Ele então tem a função de sintetizar, colocar em linhas gerais aquilo que o texto está dizendo. Geralmente ele ocupa um terço do texto original. Olha aqui um exemplo de resumo desse mesmo texto que nós já fizemos mapa mental e lista. Acompanhe comigo a leitura. Segundo o IBGE, 2019, cerca de 40% da população adulta não pratica atividade física, tendo como tempo mínimo recomendado para um adulto 2 horas e 30 por semana. Participaram da pesquisa pessoas com mais de 18 anos em 108 mil residências de todas as regiões do país. Vejam só, um texto curto, breve, que condensa as ideias centrais do texto. Bem, então nós vimos aqui 3 possibilidades de organizar as ideias, as leituras. Então, que tal você continuar praticando isso, fazendo atividade? É simples, acesse o portal Conexão Escola e lá tem uma atividade direcionada a essa nossa videoaula aqui. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!